19, são 17 horas, 24 de maio de 2012. Relação entre arte e filosofia. Eu não acredito que a maioria das pessoas que se envolvam com algum tipo de atividade artística tenham qualquer tipo de preocupação com filosofia. Talvez isso ocorra entre escritores, talvez. As pessoas costumam colocar arte e filosofia como se fossem opostos, como se filosofia fosse uma expressão da nossa capacidade racional e a arte fosse uma expressão direta da nossa emotividade. Mas existe uma relação muito forte entre as duas e isso simplesmente não é levado em consideração. Eu não acredito que existam pessoas que se qualifiquem como artistas atualmente, como muitas pessoas fizeram no passado. Principalmente eu fiz um vídeo falando sobre publicidade, propaganda. Eu falei como no século XX a ideia de publicidade e propaganda, ela praticamente destruiu qualquer tipo de possibilidade de expressão artística. Isso ocorreu principalmente no final do século XIX, começo do século XX. Mas para mim, o que coloca o século XX, o que separa ele dos outros, é exatamente isso. Nós tivemos uma expressividade da propaganda, da publicidade dentro do mundo da arte. Nós tivemos uma explosão populacional desse planeta. Nós simplesmente diluímos qualquer tipo de entendimento ou mesmo de consideração em relação ao que nós somos. E a publicidade e propaganda são baseados em reprodutividade técnica. E a ideia primordial é que não importa o que você fale, mas o que você fale, se espalhe. Eu falo e explico isso melhor, um vídeo chamado propaganda e publicidade. Mas por que eu quero colocar aqui? Porque na minha visão o século XX ele representa isso. O século XX ele representa a destruição da possibilidade artística em todos os sentidos. Primeiro porque artistas começaram a ficar muito famosos e a ideia de fama e a ideia de atividade artística elas não têm nada a ver uma com a outra. O problema foi porque no passado várias pessoas que exerciam atividade artística, essas pessoas se tornavam famosas e algumas pessoas começaram a se aproximar da atividade artística mais por causa disso. Algumas pessoas começaram a julgar a arte, inclusive pela capacidade que aquela pessoa tinha em se tornar famoso ou em exercer algum tipo de mudança no pensamento das outras pessoas. Mas isso não tem nada a ver. A atividade artística, pelo menos para mim, ela deve ser voltada exclusivamente para a pessoa que está fazendo aquilo. Aí as pessoas dizem viver com atividade artística. É impossível você viver com qualquer tipo de atividade artística. Isso é uma ilusão. Agora, por que eu quero colocar isso aqui? Eu comecei o vídeo dizendo arte e filosofia, porque, mais uma vez, as pessoas colocam arte e filosofia como coisas opostas, porque, no caso, a filosofia seria uma expressão da nossa capacidade racional, seria, vamos dizer assim, uma expressividade lógica da mente humana, e a arte seria uma expressividade da nossa emotividade. Então, seriam praticamente como água e vinho, pensamento lógico e emotividade, mas, na verdade, uma atividade artística ela é só uma expressão da sua visão de mundo. E sua visão de mundo tem a ver com filosofia. Eu acredito que a sua visão de mundo ela é primordial antes da sua expressividade artística, antes de qualquer tipo de expressividade física, vamos dizer assim, antes que você construa algo, escreva algo, antes que você faça algo mesmo. A palavra poesia tem muito a ver com isso. Poesia, ópera, operador, não é poeses, eu acredito, poeses, o ato de fazer em si, de criar. Mas para você criar algo, seja o que for,
isso que você vai criar vai vir de uma determinada visão de mundo. E sua visão de mundo tem a ver com filosofia. Vocês já devem ter percebido que a expressividade artística de qualquer época está relacionada à visão de mundo que aquela época tinha. É impossível fugir disso. E pessoas, por exemplo, pessoas religiosas, essas pessoas, a religiosidade delas vai ser expressa na atividade artística. Mesmo que seja uma negação, mesmo que você esteja negando, vamos dizer assim, algo que você recebeu, mas você está fazendo algo em relação àquilo. Agora, por que eu quero colocar isso aqui? A arte tem essa ideia de você mexer com coisas materiais, em você trabalhar, em você moldar, em você esculpir, em você definir, em você juntar partes, juntar materiais, juntar coisas. Mas minha visão filosófica primordial é de que a realidade física é uma consequência, isso que nós chamamos de realidade física, esse monstro que nós criamos dentro da nossa psique. Nós vivemos dentro de uma realidade mental. Nós vivemos dentro da própria cabeça o tempo todo. E eu já fiz vídeos explicando isso aqui, de como toda a filosofia já parte do princípio de que a realidade é uma criação mental. Os únicos filósofos então, os gregos pensavam assim, durante a Idade Média se pensou assim, durante o Renascimento se pensou assim, durante o Iluminismo se pensou assim na Grécia, se pensou assim na Alemanha, se pensou assim na França, se pensou assim no Oriente. O único grupo de filósofos que não pensou assim foram justamente algumas pessoas da Inglaterra. Então, essas pessoas que colocam essas teses aí de que houve uma influência uma influência de elites, líderes mundiais, tanto na religião como na nossa educação. E a nossa educação, a nossa visão material do mundo, ela foi criada em laboratório, porque ela só existiu dentro da Inglaterra. Mesmo cientistas como Giordano Bruno, considerados cientistas, não pensadores simplesmente no sentido de teóricos, cientistas no sentido forte da palavra. Mesmo Giordano Bruno via a relação entre o espírito, entre a capacidade, no caso eles chamavam de espírito, mas vamos usar esse termo modernamente, a relação entre mente e matéria e de como nós modificamos a matéria à nossa volta. Modificar matéria de acordo com as nossas visões. Parece ser muito apropriado chamar isso de arte. Não? Primeira coisa que uma expressão artística, muitas pessoas definem essas divisões como pintores, escritores, poetas, músicos, cineastas, escultores. Mas essas não são nem de longe as únicas formas de arte. Todos nós temos expressividade artística, porque todos nós expressamos quem nós somos o tempo todo. E mesmo na nossa fala, mesmo a coisa mais cotidiana, mais direta possível com a nossa forma de falar. Para mim mesmo isso é uma expressão artística. Agora o problema que eu queria colocar aqui é o seguinte: todos nós nos expressamos de acordo com nossas visões de mundo. Todos nós acatamos definições filosóficas. Mesmo as pessoas religiosas, as definições deles são a visão de mundo deles. Mesmo com os cientistas e tal. Então, toda a nossa expressividade tem como ponto central, ou melhor, se origina em uma espécie de núcleo psíquico, que são as nossas definições primordiais, tipo, o que é a vida, o que
são prazeres e dores, o que é ter uma existência humana, o que é amar outra pessoa, o que um ser humano precisa, o que é felicidade e o que é beleza. A arte não tem nada a ver simplesmente como uma busca pelo belo, porque o que não é belo também faz parte de nós, e se nós ligássemos sempre atividade artística com o que é beleza, nós perderíamos metade, no mínimo metade, do que nós somos. É como você colocar a poeira debaixo do tapete. Então, músicas que lidam com barulho, imagens que são desagradáveis aos olhos, palavras ásperas, isso também é arte. Porque a sensação humana no mundo, ela não é simplesmente beleza. E o artista, a partir do momento que ele trabalha simplesmente em causar boas sensações aos outros, ele é um técnico. Ele é como um psicólogo, um psiquiatra, um médico. Ele está ali fazendo uma determinada técnica. A técnica é causar boas sensações aos outros, seja sensações auditivas, visuais ou o que for. Mas isso não quer dizer que isso seja uma expressão verdadeira do que aquela pessoa seja. Então, a maioria das pessoas que são caracterizadas atualmente como artistas, no mínimo eles deveriam ser receber, deveriam ser entendidos como técnicos. Então, você trabalha a semana inteira, você quer sair à noite e você quer escutar música para te distrair, para fazer com que você esqueça da sua realidade durante alguns momentos, e você bebe, escuta música agradável aos seus ouvidos. Aquela pessoa ela está exercendo uma técnica, mas aquilo ali não quer dizer que aquilo seja uma expressividade real de uma visão de mundo. O mesmo se dá com pintura. Você pega um quadro com imagem agradável e você coloca na sua parede para enfeitar a sua sala, para criar uma sensação agradável aos olhos. O cara que pintou aquilo, ele exerceu uma técnica. A técnica é causar uma sensação agradável aos olhos, mas não quer dizer em nada que aquilo que ele pintou seja uma expressão direta do que ele é. Quando nós nos expressamos como nós somos, nós temos que acatar o que nós somos 100%, de forma íntegra. E para expressar o que nós somos, nós temos que levar em consideração tanto a nossa parte que lida com beleza, como aquilo que é desagradável às vezes também. Quando eu comecei a me interessar por qualquer tipo de atividade artística, eu percebi que para mim o que era mais interessante era justamente buscar por aquilo que não era belo, ou buscar por aquilo que não era necessariamente agradável, justamente para me diferenciar dos técnicos, do cara que faz alguma coisa para que você esqueça da sua realidade durante alguns minutos, algumas horas. E, pelo menos a intenção primordial de uma atividade artística seria chamar sua atenção para o mundo como ele realmente é. E não, pelo menos para o seu mundo, que é o mundo que existe para você, né? Não existe harmonia ou beleza na maioria do tempo quando nós andamos no mundo. E músicas falam de amor, de amor, de amor, e filmes mostram heróis salvando outras pessoas, e poesias, textos falando em beleza, em amor, elogiam outras pessoas,
nós andamos no mundo, nós sabemos que o meu mundo, o seu mundo, ele não é assim a maior parte do tempo. Então, existe ódio dentro de nós, existe rancor, medo, inveja, angústia, desespero. E todas essas coisas, elas não devem ser expressas no que nós fazemos. Porque se nós expressarmos medo, angústia, desespero e dor, não tem como que a expressividade disso seja algo necessariamente belo. Beleza, no mínimo, pelo menos na época em que nós estamos vivendo agora, eu quero deixar isso claro, com relação à época em que nós estamos vivendo agora, com relação ao nosso tempo, isso que nós, com relação à contemporaneidade, beleza, é no mínimo uma fraude. Nós usamos beleza para atrair, para seduzir, para modificar o que nós queremos, quando ela não existe dentro de nós, primeiramente, antes de tudo. Beleza é usada na televisão para atrair audiência. Beleza é usada no cinema para atrair audiência, porque é agradável olhar para pessoas belas. E já vem de muito tempo essa ideia de que os melhores atores são aqueles que conseguiram algo, não pela beleza deles. É óbvio que você pode ser um excelente ator e ter beleza também, atriz, o que for. Mas no nosso tempo, beleza é algo que às vezes até me assusta. Porque beleza faz com que as pessoas se esqueçam de quem elas realmente são. Beleza faz com que elas se esqueçam do lugar onde elas vivem. Todas as vezes que nós tentamos ser verdadeiros, que nós tentamos, por exemplo, você vê um filme com belos atores e atrizes, aquilo é agradável aos olhos. Mas quando você quer falar a verdade, você assiste um documentário e o documentário é sempre duro, frio. Os documentários eles têm essa natureza sisuda. E algumas pessoas dizem, não, hoje eu não quero assistir um documentário, eu quero assistir um filme porque eu estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro. Eu quero sentar na minha cadeira e ouvir uma música que me faça relaxar, porque eu trabalhei o dia inteiro, tive um dia horrível, eu quero só relaxar, esquecer. Então, dá pra se ter uma visão do que é arte. Adorno dizia que a harmonia é uma fraude. Já no começo do século XX já tinha alguns compositores lidando com fazendo composições que não soavam harmônica ao ouvido, procurando o barulho já, isso já dentro da música clássica, procurando a dissonância. Porque, e o Adorno dizia, esses compositores, eles são os mais verdadeiros, porque nós vivemos em um mundo dissonante. As vozes são dissonantes, não existe harmonia de nenhuma forma. A harmonia é sempre algo aparente e superficial, na maioria das vezes. Pelo menos essa é a minha visão de mundo. Então, não há como esperar beleza vindo do que não é belo.
Aliás, a própria questão de dizer o que é belo, porque eu estava lendo o Banquete de Platão e a busca pelo belo, né? O que é o belo e tal. E eu fico imaginando se beleza ainda faz sentido hoje em dia. Porque nós simplificamos tanto que a única beleza que nós conseguimos entender é algo que nos faça esquecer durante algum período de tempo da nossa própria realidade. E isso em si, pra mim, isso não é belo. Seus cavaleiros, senhoras e damas, se cuidem.
Lord